espumar. Compra do navio Avelino Leal por seu Manuel Viana no ano de 1982, mais conhecido como seu neto. Seu Manuel Viana, comerciante e armador, foi pioneiro do Rio Solimões da região de Croaria e Tefé nos anos 70, tendo iniciado sua trajetória ainda em meados dos anos 60, com seu tio no barco, motor Alecrim II, que veio a se chamar depois de motor Márcia Maria, na qual também foi proprietário e, no início dos anos 70, viajou no lendário Cidade de Natal. Vento norte, tradutor. Nessa época convém lembrar que seu Manuel Viana também tinha negócios na região de Terra Santa no final dos anos 70, com isso conheceu seu Casemiro Florenzano e seu filho, Mirinho, na qual também tinham uma relação comercial, dessa forma tornaram-se amigos. A negociação para o pagamento do Avelino Leal envolveu uma balsa de 150 toneladas de nome Rebeca Garcia, nome da filha do primeiro proprietário, Francisco Garcia, que no início dos anos 70 também tinha atividades no ramo da navegação, e um rebocador de nome de Denis Júnior, e o restante em dinheiro em espécies, fechando a negociação do navio cargueiro que se despedia de Terra Santa. Nessa aquisição, seu Manuel Viana, com a visão de reestruturar o cargueiro para também passageiros, aumentou parte do segundo com 10, aumentando a capacidade para 300 passageiros no total, singrando as águas do rio Amazonas até então com um Yamar de 200 HP, levando até 150 toneladas de cargas. Seu Manuel colocou o Avelino Leal no trecho Manaus até Tabatinga. Foi um marco para a época, sendo o primeiro navio de ferro a fazer linha recreio até a Tríplice Fronteira após a extinção das embarcações da IMASA na região. Nesse tempo, as lendas mais conhecidas até então que viajava para Tabatinga e Benjamin Constant era o Capitão Pinheiro, do pioneiro comandante Assis Pinheiro, e o recém-inaugurado da linha Almirante Monteiro, além de outras pequenas embarcações. O trecho também era atendido pelo ferry-boat Benjamin Constant, o primeiro de uma série de ferry da empresa Navegação Conavi, programa em parceria com a Tsunadam e Enasa, mas acabou não vingando na região, contudo foram esquecidos nos anos seguintes. O que já sofreu. O pioneiro e armador Manuel Viana passou cerca de 4 anos como proprietário do Avelino Leal, com o comando ou na gerência de seu Antônio Baré, seu irmão. Depois de uma temporada para Tabatinga, colocou o navio para fazer a linha do Rio Madeira entre Manaus e Porto Velho, devido nessa época a BR-319 ficar intransitável para caminhões pesados de cargas, e por lá ficou. Vento norte, professor. Vento norte, tradutor. Novamente, seu Manuel Viana fazia história com a lenda Avelino Leal como navio recreio nesse trecho. Nesse tempo, os barcos motores faziam apenas conexão entre Manicoré e Porto Velho. Foi outro trecho que a empresa EMASA também deixou de atender ainda nos anos 70. Dessa forma, entre os anos de 1983 a 1985, o armador e a lenda atendeu a região, ajudando no desenvolvimento socioeconômico, deixando um grande legado na região do Rio Madeira e abrindo as portas para muitos outros ainda na década de 80. E no final do ano de 1985, com cerca de 20 anos na navegação, seu Manuel Viana decide sair do ramo da navegação em meio aos devaneios do setor e segue a vida com seus negócios em Manaus. O navio Avelino Leal é negociado para seu amigo, o pioneiro e armador Edmilson Araújo, que despontava na navegação e já tinha o motor Márcia Maria e o Itaberaba fazendo linha para Tabatinga. Era o fim e o início de uma nova etapa do navio Avelino Leal, desta vez permanente novamente para a Tríplice Fronteira. E no ano de 1986, após novas mudanças e normas do setor aquadiário, a lenda navio Avelino Leal inicia novamente a jornada de suas viagens para Tabatinga. E com mais esse investimento, o armador e visionário Edmilson Araújo torna-se um dos maiores empresários do ramo da navegação de cargas e passageiros da década de 80 no Amazonas.
O navio Avelino Leal seguiu com boa parte dos tripulantes que trabalhavam com seu Manuel Viana e assim seguiram fazendo história pelo Alto Solimões até Tabatinga, na Tríplice Fronteira até a chegada da década de 90. Era época de mudanças e crescimento econômico na grande metrópole Manaus. Até 1990, a orla de Manaus também se modernizava e novos armadores surgiam com grandes barcos motores e mais modernos. Era o início da grande era da navegação de recreios. A plataforma do Broadway passa a ser o porto principal para embarque e desembarque dos barcos e navios, e com a chegada do desenvolvimento em muitas esferas da indústria, a demanda de cargas e passageiros aumentam para o interior. Seu Edmilson Araújo segue firme fazendo história e ajudando no desenvolvimento dos municípios do Alto Solimões até meados dos anos 90 com sua frota de embarcações além do navio Avelino Leal. Durante esse período de 10 anos saía sempre aos sábados de Manaus às 18 horas junto com outras lendas como Itaberaba e Itaúna também de seu Edmilson Araújo, e seus concorrentes foram Benjamin, Clívia e Dom Manuel entre os navios, e os barcos Almirante Monteiro e Márcia Maria, já com seu Severino Araújo, além de outras lendas. E na viagem de terça-feira, 8 de fevereiro de 1995, período que muita gente voltava das férias, o navio Avelino Leal seguia normalmente pela madrugada subindo o Rio Solimões. Quando se aproximava de Manacapuru, um sinistro incêndio inicia na casa de máquina do motor por volta das 3 horas da madrugada de quarta-feira, 9. As chamas fogem do controle em alguns minutos depois por força do destino, vinha logo atrás o barco Almirante Monteiro, que deu todo o suporte aos passageiros e à tripulação passando todos para a embarcação. Em seguida com todos já embarcado no Almirante Monteiro, o Avelino Leal é consumido pelas chamas e toda a carga é perdida, sobrando apenas o casco de ferro que depois é levado para uma praia próximo da sede de Manacapuru. Não houve vítimas ou pessoas gravemente feridas no sinistro. É o fim de um ciclo da lenda Avelino Leal. E nesse período o armador Edmilson Araújo e seu filho Pio Araújo trabalhando com o navio Itapuranga na linha para o Alto Solimões, não deixou a lenda esquecida na história, entretanto investiu para a lenda ressurgir ainda nos anos 2000, e, como uma fênix vindo das cinzas totalmente modelado e como uma nova estética na sua estrutura. Nessa reestruturação o casco do Avelino Leal foi praticamente todo aproveitado para um novo recomeço da lenda acompanhando o segmento das novas tendências de navios motores. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fuck and suck it, fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get 'em! Agora sob o comando de seu filho Pio Araújo no navio renomeado de Fênix, nome em alusão ao sinistro incêndio em 1995, ou seja a Fênix voltando das cinzas mais forte que nunca para cintrar as águas do Rio Solimões. Em nossas pesquisas encontramos o surgimento do navio Fênix no início do segundo semestre de 2004, fazendo a linha de 1.573 quilômetros entre Manaus e Tabatinga como fazia antes o ex-Avelino Leal. Era o novo recomeço da lenda e da frota da família Araújo.
E assim o navio Fênix seguiu fazendo viagens na segunda metade da década de 2000 até ser substituído na linha, talvez pelo gigante navio Itaberaba, e colocado para fazer o trecho Manaus a Tefé com paradas em Codajás e Coari. Em 8 de agosto de 2011, é assaltado por piratas da Boca do Jacaré próximo de Manacapuru vindo de Tefé no início da noite de sábado com destino a Manaus. Cerca de 150 pessoas foram mantidas reféns e alguns passageiros ficaram feridos na ação. Mesmo com devaneios do setor aquaviário com a chegada dos modernos ferryboat por volta de 2012, o proprietário Pio Araújo seguiu firme com a lenda no trecho do Médio Solimões até a chegada da pandemia que assolava nossa região amazônica. E as últimas informações que obtivemos e que a lenda foi negociada para o armador e pioneiro Seu Noronha, dono da frota Maresia, e segue singrando as águas do rio Solimões até Coari semanalmente. Homenagem e reconhecimento no Acre, quando o senador Aldevir Leal, filho de Avelino Leal, era dono de praticamente todas as terras do município de Tarauacá, e no gesto de grande amor que tinha pelo povo e pela cidade, doou as terras ocupadas para a população, na administração do prefeito Odilon Vitorino. Se na época tivesse entrado na justiça, teria recebido uma indenização milionária pela ocupação indevida das áreas.
Homenagem. O comerciante Avelino Leal foi homenageado com o nome de um bairro e de uma extensa avenida de Tarauacá que liga a rodovia Acreana BR-364. Esse especial é dedicado a todos os pioneiros e armadores da Amazônia, em memória de Avelino Leal, Aldevir Leal, Casemiro Florenzano e Edmilson Araújo, e gratidão ao Sr. Manuel Viana, pela lucidez de informações para a preparação deste pequeno trabalho em resgatar as memórias e fragmentos da história da navegação de barcos recreios da Amazônia. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Gratidão pelos canais parceiros pela contribuição de imagens e dos fãs da navegação que também disponibilizam material na web. Sem vocês esse especial não seria possível.